Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Tombo, hoje eu estou aqui com a Thaís Muniz, tudo bem, Thaís? Tudo jóia. Que bom. A Thaís, ela é de Palmas, Tocantins, ela é dona de um empreendimento, Thaís Muniz Semijoias, não é isso? Nós estamos aqui num evento em Salvador e a gente tirou uma horinha para bater um papo sobre o desafio da mulher empreendedora, né, Thaís? Que é um tema super discutido hoje em dia, inclusive que a gente está tratando muito aqui nessa Assembleia em Salvador. É verdade, que a gente está falando sobre vários assuntos de empreendedorismo. Então, Thaís, você é estudante de administração e há 2 anos você montou um empreendimento na área de semijoias, né? Eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo, em especial as mulheres, né? Como que isso aconteceu? Como que você achou esse caminho? Como que você se identificou com isso? Fala um pouquinho pra gente. Então, muito se discute se o empreendedorismo ele nasce com a gente ou se ele é desenvolvido, né? Comigo, eu acho que eu sempre tive esse lado, sempre gostei de arriscar, de coisas novas, de ter ideias, mas eu acredito que para iniciar uma fase tão desafiadora como essa, é importante ter alguém, ter pessoas que acreditam nisso e ajudar. Porque eu antes era só estudante e trabalhava com a minha mãe no escritório dela, via esse cenário, mas ainda ficava com medo e ficava bem quietinha. E aí as pessoas foram vendo que eu tinha essa vontade e foram me falando: ai, Thaís, você pode, vai, e isso, e essa ideia? E discutindo, eu pude abrir a mente e pensar em seguir em alguma coisa. A Semijoias apareceu para mim de repente e eu amei, abracei isso, mas eu acredito que qualquer outra oportunidade poderia ter aparecido porque eu me abri para isso. Porque você gosta de vender, né? Eu gosto de vendas. Na verdade, você descobriu que você gosta de lidar com pessoas e você ficou à vontade de lidar com essa função. E o interessante que a gente conversou um pouquinho antes, gente, foi que eu queria falar aqui sobre o empoderamento, né? A gente está falando da força que sua mãe te deu, né, Thaís? Aí tem um termo que é usado hoje em dia, que é o empoderar, que é mostrar que você tem um poder para você seguir adiante, né? Então, sua mãe te apresentou a um representante de semijoias, não foi isso? Eu estava atuando como coach, mas eu não sei se pela idade ou pelo cenário que eu estava, ela percebeu, ela pode identificar que eu não estava completa. Uhum. E ela criou uma situação, ela tinha uma reunião com um fornecedor de semijoias e me levou, como eu sempre acompanhava nas reuniões, ela falou: vamos, Thaís, vamos comigo, a gente tem uma reunião tal hora. E chegando lá eu me apaixonei, vi aquele tanto de acessório, aquelas coisas lindas. E acabou que eu falei: paralelo às minhas atividades no escritório, eu vou vender um pouquinho para as minhas amigas. Legal. E aí, em uma semana, tudo que eu tinha pegado, eu peguei pouco, mas eu vendi tudo e fui tendo que comprar mais, porque o pessoal foi encomendando e foi crescendo de tal forma que eu tive que sair do escritório. E aí comecei a ter CNPJ, contratei uma empresa de marketing, financeiro, enfim, fui estruturando, mas foi acontecendo e eu fui me abrindo para esse crescimento. E isso é muito legal, né? Porque você falando disso, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu tive a experiência de vender vestidos, gente. E eu fiz exatamente isso. Eu fui a uma senhora, eu encontrei uma fornecedora e eu peguei 10 vestidos, porque eu estava morrendo de medo de conseguir não vender. O prejuízo. E a conta também foi um sucesso. Em 3 dias eu vendi tudo, assim, para as minhas amigas, e aquilo me encorajou para pegar um pouquinho mais. Vai indo. E é uma análise de risco isso, né, Thaís? Que é o quê? A gente começar pequenininho, não ter medo de começar pequenininho para testar o produto, testar o mercado, e daquilo ali a gente vai aumentando o bolinho, vai aumentando. E cada passo é um risco. Pode ser que a gente erre, mas o importante é você se munir de informações, de ferramentas, de técnicas e procurar estudar, sempre, né? Exatamente. Eu mesmo fiz vários workshops, cursos, treinamentos, eu procurei entender do perfil das minhas clientes, perfil comportamental de cada uma, técnicas de venda, liderança. E se você tiver tudo isso, tiver munida de informações, não tem como dar errado. É verdade. Estudando no mercado. Só se Deus não quiser mesmo, né? Daí é com ele, já não é mais com a gente, né, Thaís? E outra coisa também, voltando no empoderamento, que na verdade o que é empoderamento, gente? É dar uma força
incentivar, mostrar que existem caminhos para uma pessoa. O que aconteceu com a Thaís, eu acho interessante, que no caso dela, então, sua mãe teve uma sabedoria, talvez de perceber que você estava tímida ali para alguns aspectos e te deu uma forcinha, né? Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, isso pode acontecer, essa força pode vir de mãe, de amiga, de um professor, de pai, de irmão, de namorado, de uma entrevista, como você está vendo agora, que isso pode te inspirar e você começar a pesquisar alguma coisa. Pode vir de vários aspectos, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente sem querer, Thaís, a gente se vitimiza, a gente acha, para Ana e para Thaís é fácil, né? Elas estão num congresso de empreendedores, mas não foi aqui que tudo começou, né? Tem todo o início. Então isso foi legal e também a sua postura de se permitir, de você ir atender o convite, que no caso sua mãe fez, de testar, de experimentar. Você podia simplesmente falar, mãe, não tô afim, vou ficar na internet. A zona de conforto é muito mais fácil. Ou falar, não, morro de vergonha de mostrar para as minhas amigas, vão achar que eu tô o quê? O que é isso, né? Tem gente, Thaís, que às vezes acha que é humilhante vender algo, joias, semi-joias, né? Eu tive com 16, uns 15 anos mais ou menos, eu tive uma experiência, porque eu panfletava, entregava papel na rua, quando eu estudava no ensino médio ainda. E as minhas amigas, a gente estudava em boas escolas, e todas elas falavam, Thaís, mas você vai entregar papel na porta do shopping, ou de tal, sei lá, de tal evento, você não tem vergonha? E aí eu ficava naquele meio, será que sim, será que não? Um dia desse eu ouvi de uma amiga empreendedora, acho que foi até o marido dela, falou assim, nossa, tá passando fome? Mas não é arriscar, é tentar, é querer. E eu tive, graças a Deus, assim, eu pude, como consequência desse trabalho, eu comprei o meu carro aos 16 anos, sozinha. Eu aumentei a equipe, e aí fui... sozinha mesmo? Sozinha mesmo. Ajudou porque eu não tinha, como eu tinha 16, foi no nome dela, mas eu paguei. Entendi. Só entregando papel na rua. E aí só parei, essa minha empresa só parei quando eu fui especializar em coaching e quis tentar atuar dessa outra área. Que bacana. E Thaís, e por você ter começado nova e hoje já está uma mocinha, né? Uma mulher formada. Você se sente às vezes assim, só no seu caminho de empreender? De maneira alguma. Não me sinto porque a gente está num mundo, hoje está muito mais fácil. Eu sou nova, eu sou mulher, mas assim, como eu me permito, por exemplo, aceitei o convite da minha mãe, depois arrisquei, busquei palestras em Sebrae, palestras online, e um outro exemplo, entrei para a AGE, me coloquei num cenário melhor. O que é a AGE? É uma associação de jovens empresários e empreendedores. Legal, que tem lá na sua cidade, Tocantins. Tem. Eu participo da AGE Tocantins. Legal. E se o pessoal for procurar, a gente conhece pelo menos 23 estados brasileiros têm associações de jovens empreendedores. Isso. Então não é desculpa, deve ter na sua cidade. tem em todo lugar. E aí eu me coloquei nesse cenário querendo crescer, querendo buscar e ampliar a minha visão. Então assim, eu acho que se a gente quiser, tem sempre como subir mais e mais. Legal. E as pessoas querem ajudar. As pessoas querem empoderar, né, também. E quando você tinha esse ímpeto de empreender, você se... Eu imagino que você era diferente em relação às suas amigas, né? E como é que foi esse processo aí? O papo que você tinha? Como é que era? Fala um pouquinho. Quando você fala quando eu entrei nesse ramo das semi-joias? No ramo de panfletar, semi-joias, como você viu assim, nossa, eu quero empreender. Porque querendo ou não, quando a gente decide empreender, a gente passa a ter uma consciência um pouco diferente, porque a gente investiu, a gente passa a lidar com clientes, com expectativas de clientes, com fornecedor, o dinheiro, é uma responsabilidade. Eu sempre admirei as pessoas independentes, eu olhava assim aquelas pessoas que eram autossuficientes, que trabalhavam, desde pequenininha. Então, com o quê? 15 anos, quando eu já estava com empresa de panfletagem, acho que 14 eu comecei, mas com 15, 16. Quando eu saía com as minhas amigas da minha idade, era muito difícil, porque nenhuma delas faziam isso. E eu era uma
monstrinho, assim. Eu era a senhora, no meio daquele tanto A de... véia, né? A velha, preocupada, isso. cheia de... E aí eu não conseguia me encaixar nos assuntos, que eram somente sobre coisas assim, que ninguém conversava sobre o que eu queria. E aí eu procurava pessoas mais velhas para sair, e lá eu também acabava sendo patinho feio por ser muito nova. Então foi difícil me adaptar. Hoje eu tô com 21 anos, ainda sinto isso. Depois que entrei para a AGE melhorou demais, porque são pessoas jovens com a mesma vontade que eu. Mas vai ser muito difícil, assim, quando a gente quer ir além, quer cada vez mais subir, e você está rodeado de pessoas que não querem a mesma coisa. Então acho que a gente tem que procurar e empoderar as pessoas que estão perto da gente também. Se elas quiserem. Exatamente, e levar elas também. E coisa que eu faço muito. E isso é interessante, né? Que mesmo às vezes você se sente no monstrinho, como você colocou, que eu já me senti várias vezes, e às vezes me sinto, confesso, tá? Desafio de mulher empreender, né? Afinal de contas é muito novo a mulher estar no mercado de trabalho. Mas essa questão da gente não desistir, eu acho que é muito importante, né? A persistência. Acreditar. E assim, a gente não pode só falar, tá nas mãos de Deus, eu quero e vamos ver o que vai dar. Eu acho que tem sim que você sentar, ou contratando um profissional, ou pesquisando na internet, que a gente tem muita informação, mas traçar um planejamento. Onde que eu tô, onde que eu quero chegar? Pelo menos daqui 2 anos, onde que eu quero chegar? O que eu tenho que fazer? Traçamento. Exatamente, porque só a vontade sozinha, sem informação, sem planejamento, não vai. Aí a gente pode crescer e quebrar ou crescer para o lugar errado. Tem que ter planejamento. Tem que ter um sensor, pelo menos, pra gente seguir, né? Exatamente. Tá aí, bacana. E machismo, tá aí? Você encontra machismo? O que você acha? Você acha que ainda existe? Existe. Existe com amigos, com namorado. O pessoal ainda fica assustado com aquela mulher que é muito independente. E até a mulher às vezes se confunde assim na divisão desses papéis. Não estou falando só de mim porque eu ainda não sou mãe, não sou esposa, mas eu vejo muito, participo de muitos eventos de mulheres e os depoimentos são que até elas se confundem e se perdem nessa divisão entre ser mãe, entre ser esposa, entre ser um empresário ou uma profissional de sucesso. Então eu acho que ainda tem esse tabu, ainda precisa ser discutido mais e mais, mas a gente está caminhando para esse rumo. Às vezes eu tenho a impressão, sabe, Thaís, que a gente está num momento de mais uma grande mudança, que a gente sabe que, olhando historicamente a questão das mulheres no mundo, houve várias mudanças, né? Mas às vezes eu tenho uma impressão muito forte que a mulher ainda está confusa em relação ao papel dela neste momento, porque quer queira ou não, nós estamos no mercado de trabalho e muitas de nós mulheres empreendemos e o nosso dinheiro é importante para o orçamento familiar. E essa história, para mim, particularmente, de super mulher, não dá. Por mais que a gente seja multitarefas, mas eu acho que, às vezes, esse discurso de a gente ter habilidade de várias coisas, a gente acaba se sobrecarregando. Então, humanamente falando, gente, trabalhar o dia inteiro, tomar conta de casa, fazer comida, lavar roupa, tomar conta de filho, dar conta de marido, fica complicado. Então aí também é importante, no meu olhar, a mulher empreendedora ter um planejamento para ela ter uma retaguarda em casa, no trabalho, para ela poder dar conta dos afazeres, né? Uma coisa que eu percebo é que antes, cientistas, os médicos, estudavam muito as doenças do empresário, do profissional de sucesso, que eram homens, na maioria. Isso. E todos eles tinham estresse, tinha AVC, vários problemas relacionados a esse mundo de negócios. E hoje em dia as mulheres estão passando pelo mesmo problema. Tem muitos problemas relacionados à ansiedade, estresse, porque elas já se inseriram de tal forma nesse mercado, nessa vida alvoroçada, porque antes a mulher era dona de casa, né? Hoje não. Então a gente tem que inserir nesse planejamento atividades e formas de ter saúde, qualidade de vida. É verdade. E a saúde da mulher não é só fazer exame de sangue. Não. É um conjunto. A saúde é mente e corpo. Exatamente. Então, muito bem colocado isso. Então, às vezes isso é esquecido. E essa questão também se a gente for olhar na Bíblia, tem um capítulo que eu não me lembro agora, que fala da mulher virtuosa. E lá fala, olha só, 2.000 anos, né, mais ou menos. Há mais de 2.000 anos, né, porque a Bíblia foi escrita, mas é um livro também histórico.
que fala que a mulher virtuosa, ela tinha servas. Então, essa questão de retaguarda, da mulher que empreende, que está à frente, ter uma retaguarda em casa, no trabalho, não é invenção nossa, não é invenção da vida moderna. Isso já existia há muito tempo. E a gente precisa lançar a mão dessas lições aprendidas para a gente ter qualidade de vida, ter saúde, dar atenção à família. Porque não adianta você construir um castelo de areia, né? Você tem que, mesmo que seja devagar, mas construindo de forma que ele vai ficar firme, que a mulher no cenário atual consiga chegar sem ter que desmoronar várias outras partes. É verdade. Que a família, enfim. Com certeza. Então a gente tem que conseguir entrar nisso forte, conseguindo fazer de todas as áreas da nossa vida. Com certeza. E o futuro, Thaís? Como você enxerga o seu futuro daqui a 5 anos? Eu estou falando aqui de planejamento, mas é bem difícil. Eu até conto com a ajuda de profissionais, de coaching, de consultores, para me ajudar, porque é uma decisão muito difícil. Quando a gente traça uma coisa e vai com garra naquilo, a gente tem que acreditar naquilo e tem que fazer acreditando que vai dar certo. Então eu penso, já estou traçando, meu 2015 já está traçado, mas eu penso em várias coisas a longo prazo, a curto prazo, e já estou trabalhando. Vou formar agora em julho, então por isso que eu não acelerei tanto, porque agora tem monografia, mas está tudo traçadinho, assim. Vou correr atrás e vou chegar lá. A gente ainda vai gravar uma entrevista quando eu tiver chegado lá onde eu quero. Se Deus quiser, vamos sim. E Thaís, e você acha que mulher que empreende, ela precisa ainda ser durona? Não. A mulher, com a delicadeza dela, ela vai chegar lá longe. Nós temos vários perfis, né? Nós temos mulheres que são mais extravagantes, que chegam e dominam, inclusive os homens. Nós temos mulheres mais recalcadas que também podem fazer um excelente papel em qualquer organização. Então, assim, o perfil a gente só precisa encaixar ele no lugar certo. Mas... Recalcadas não, né? Mais recolhidas. Recolhidas, isso. Recalcadas também, né? Isso. Mas nós, com os nossos diferentes perfis, vamos chegar lá e vamos cada uma no seu lugarzinho. Mas é importante a gente não esquecer que nós somos mulheres, né? E nós temos as nossas diferenças e devemos nos respeitar. Não é isso? Thaís, brigadão. Obrigada. Tudo de bom pra você. Eu adorei te conhecer. Obrigada, gente. Tchau, tchau.